O Ministério da Saúde anunciou a suspensão preventiva da equipa de serviço do Hospital Pediátrico David Bernardino após a morte de uma criança de 2 anos em Luanda. A menor, no caso a criança, o menor, um rapaz, foi atendida quase 2 horas depois de ter dado entrada nas urgências da unidade de saúde na noite do passado dia 1 de janeiro. O Ministério da Saúde diz ter tomado conhecimento da ocorrência no Hospital Pediátrico David Bernardino, envolvendo um com traumatismo craniano encefálico grave, resultante da queda do primeiro andar de uma residência, tendo o caso ido a óbito pelas 6 horas e 40 minutos do dia 1 de janeiro de 2025. Face à gravidade do caso e com o objetivo de apurar os factos e as responsabilidades que se impõem e sem descurar a presunção da inocência a que todos os cidadãos têm direito, o Ministério da Saúde implementou algumas medidas. Criação de uma comissão de inquérito para apuramento dos fatos. Bem, vamos analisar, doutora Balixionga, começamos o ano. Não consigo neste momento desejar-vos um bom ano, mas olhando para esta nossa primeira matéria, uma criança perde a vida, cai de um primeiro andar, vai às urgências, aguarda por quase 2 horas para ser atendido. Mais uma situação daquelas que, infelizmente, vai sendo recorrente entre nós. Que notas nos pode dar sobre este acontecido? Infelizmente, a criança perdeu a vida. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Paquice. Boa noite, os telespectadores. Leda, infelizmente também não consigo, pelo menos não consigo começar por felicitar a todos por causa da entrada do novo ano, porque essa notícia não é boa. Aliás, os mortos na verdade não se contam. E aqui é uma coisa muito particular para os africanos e eu penso que é para a humanidade também. Não é esperado que um pai enterre um filho, não, é o contrário. Os filhos é que devem enterrar os pais. E, portanto, um menino de 2 anos, é verdade que não foram apuradas ainda as causas, mas quando nós temos um atendimento que atrasa 2 horas, independentemente daquilo que devia vir a ser o resultado se fosse atendido no momento, já se pode, em princípio, e assim à primeira vista, a sacar uma responsabilidade, dizer que se trata de negligência. Leda, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E o problema é, Leda, nós estamos a fazer isso a nós próprios, porque as pessoas que trabalham no hospital são os nossos vizinhos, são os nossos irmãos, são os nossos amigos. E, portanto, nós precisamos perceber, e às vezes é mesmo muito difícil, mas precisamos perceber o que é que se passa conosco. O que é que se passa conosco? Porque isso não pode ser justificado com falta de salário, isso não pode ser justificado. Essa justificação não acontece porque nós estamos a falar da vida de uma pessoa. Acredite que se os pais desse menino podiam fazer tudo, podiam até dar a vida por esse menino. Então, não podemos aceitar que os nossos irmãos, que são profissionais da saúde, para os quais nós temos todo o respeito, mas, Leda, numa situação como essa, não podemos deixar de criticar. Agora, é verdade que o Ministério da Saúde faz bem quando suspende, mas não chega, isso não chega. É preciso responsabilizar as pessoas. E, Leda, eu penso que também está na hora, assim como acontece essa informação de que há uma comissão de inquérito, que depois seja informado qual é o resultado. Em alguns casos, por causa de todas as comissões que já foram levantadas, em alguns casos conhecemos as demissões, mas noutros, e a maioria deles, nós não conhecemos os resultados. Nem o desfecho destes inquéritos. O desfecho. E naqueles casos em que o desfecho, a responsabilidade, os familiares acabam, por exemplo, por não serem indemnizados, os próprios profissionais não são responsabilizados, ou seja, nós temos que dar um ponto final nisso e olharmos para a vida como ela de facto deve ser. Ela não se repete e é única. Doutora Albino Paquice, boa noite.
Mais uma criança perde a vida numa situação semelhante a várias outras que infelizmente temos noticiado, e está o Ministério com mais um inquérito instaurado. E digo mais um porque também temos estado a anunciar aqui a instauração de vários inquéritos em que depois o desfecho não é transmitido à comunicação social. Pois, Leda, boa noite Tobali, boa noite aos telespectadores. Olha, quando falamos da saúde, desculpa, estamos a falar de um sistema, né? O sistema de saúde como está. Eu não sei se nós temos sistema de saúde em Angola, né? Há uma dúvida sobre essa matéria, porque há uma cadeia de processos que não funcionam para que, de facto, o médico, o enfermeiro e o técnico que estejam a trabalhar tenham a possibilidade de responder, portanto, à medida das exigências. E a peça o que diz é que, aliás, nós vimos, é que não havia médico naquela noite, não havia lá um médico. O médico que penso que dirigiu depois da operação esteve à distância e novamente usou o telefone para dar indicações. Penso que é isso que se passou. Um dos grandes problemas que tem havido na nossa realidade é este. Ele é da Macquarie e também os telespectadores. Na verdade, nestes casos, a responsabilidade é partilhada. Chama-se responsabilidade partilhada. Significa que se o médico não tem condições para fazer o trabalho, quem assume a responsabilidade é a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. E se a Ministra não assume, assume o Presidente da República. Nós estamos a mostrar as imagens, aqui no gabinete, que é o consultório médico, está vazio. Está vazio, está vazio. A responsabilidade é partilhada. Por isso é que, e nós invocamos isso, vale a pena lembrar, a Ministra Marta Temido, em Portugal, demitiu-se porque morreu uma grávida e a criança, porque os médicos não estavam lá. Nós temos, e aqui eu estou de acordo com a abordagem que faz o Dr. Bali, mas nós temos que mudar o foco. O foco da consideração pela vida humana tem que vir dos nossos dirigentes. Primeiro, Ministro da Saúde. Depois, Ministro das Finanças. Depois, Presidente da República. Por quê? Leda, é rápido, vou fechar com isto. A Leda lembra-se que nós falamos há coisa de meses, de 3, 4 meses, da criança que morreu porque não havia vacina do tétano em Benguela. Sim. Os pais contactaram na semana passada a dizer que não se fez absolutamente nada. Também foi instaurado um inquérito. Também foi instaurado um inquérito. Nós falamos com o Dr. Sérgio Malavronek, que é o assistente da ministra nessa matéria, para a comunicação, e foi instaurado um inquérito. Até hoje não há resultado nenhum. E os vários inquéritos que foram instaurados não há resultado nenhum. A grande verdade é que muitos dos nossos dirigentes não têm a responsabilidade que deviam ter relativamente à perda de vidas humanas. Falta a responsabilização também Falta dos dirigentes. Falta dos dirigentes. Por quê? É rápido isto, é um parênteses, porque se um hospital fica 8 meses sem receber verbas para pagar os jardineiros, para pagar o material gastável, para pagar os fornecedores, para pagar esse e aquele, o hospital não tem condições. E se o hospital não tem condições, quem assume a responsabilidade não é o diretor do hospital, é a Ministra Silvia Lutucuta e a Ministra das Finanças. Temos que falar a verdade nesta matéria. Por quê? Dr. Bali invoca um assunto muito importante. Temos que considerar a vida. Quem deve valorizar a vida é quem tem a responsabilidade no Ministério da Saúde de dizer eu vou salvar o maior número de vidas possíveis. E quando não puder, então vou dizer o seguinte, senhor Presidente da República, você me nomeou para aqui, não tenho condições, vou me demitir. Aqui ninguém se demite por nada. Quando Adriano Manuel disse que morreram 18 crianças num só dia no hospital pediátrico, foi suspenso e foi considerado como indisciplinado. E isto não pode continuar a acontecer porque os nossos dirigentes é que não têm a responsabilidade de trabalhar como deve ser. Por isso é que é verdade que os médicos devem ser responsabilizados, mais uma vez, quem esteve no turno, mas os nossos dirigentes devem assumir essa responsabilidade. A quantidade de mortes de pessoas que estão a morrer em Angola por conta de falta de condições de saúde deve caber a quem assume o Ministério e a quem está na presidência da República. Vamos seguir e olhar para outra matéria. Já estão em liberdade os 28 dos 51 reclusos abrangidos pelo indulto decretado pelo Presidente da República. As cerimónias de soltura aconteceram em 11 províncias do país, numa primeira fase, na presença de entidades do Serviço Penitenciário, magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. O milagre já aconteceu. É o exaltar a Deus de uma cidadã que praticou atos de que não mais se orgulha e que lhe custaram a liberdade. Mostra-se arrependida? Sim. Ana da Silva Miguel, Neto Nahara, diz ter ficado presa o tempo suficiente para se entregar verdadeiramente a Cristo.
Eu só sei que daqui para frente a minha vida é com Jesus, porque eu conheci Jesus dentro deste presídio. É o momento do cumprimento do decreto presidencial número 295/2024, de 27 de dezembro. Nos próximos dias, mais reclusos abrangidos pelo indulto presidencial serão postos em liberdade. Doutora Balixionga, começaram a ser soltos os cidadãos beneficiados por este indulto presidencial? Sim, Leda, e nós temos, a história universal tem marcas deste elemento. Em Angola, por exemplo, os indultos, pelo menos o que tenho memória, era normalmente dado no Dia da Paz. Porque os indultos é um perdão que o Estado, e aqui é preciso dizer, é o Estado que dá. Nós temos na praça pública, tem havido a discussão que é o presidente João Lourenço que dá. O presidente João Lourenço representa o Estado, ele é o chefe de Estado e, portanto, quem está a perdoar os reclusos é o Estado. E, naturalmente, o Estado tem um representante e, portanto, é por via do representante do Estado que isso acontece. E o Estado somos todos nós. Então, é a comunidade, é a Angola que está a perdoar. Naturalmente, depois, Leda, o perdão decorre de um sentimento, emerge de um sentimento. E faz todo o sentido que haja uma discussão sobre quem devia ser perdoado, quem não devia ser perdoado, quem também devia entrar para ser perdoado. Mas há uma coisa interessante. Primeiro, é preciso não confundir o indulto como uma espécie de correção de julgamentos. Não. A justiça fez o seu trabalho e as pessoas que foram condenadas foram devidamente condenadas. O indulto é um momento extraordinário e o Presidente da República, por via desse decreto presidencial, ele coloca as bases. Primeiro, são pessoas que terão tido um bom comportamento e que não representam perigosidade. E depois está a ser feito no âmbito da celebração dos 50 anos. Aliás, Leda, eu estou à espera, porque o Presidente terá dito isso também, se eu não fiz uma mala interpretação, que durante o próximo ano haverá outros indultos. Sim. E, portanto, é um momento especial onde o próprio país, a nação, diz a determinadas pessoas que saem especialmente para se integrarem na sociedade. Doutora Paquice, é uma segunda oportunidade dada a estes cidadãos, filhos de Angola, para recomeçarem a vida. Vimos, por exemplo, na reportagem, sair um jovem que esteve por quase 9 anos detido. Portanto, entrou num momento completamente diferente do país, sai agora, 9 anos depois. É necessário também que se dê apoio e orientação a estas pessoas. Sim, Leda, aqui, como diz o Dr. Balia II, bem, o indulto, de facto, é este perdão que se dá, de indulgência, perdão daquela falta, e, portanto, e aqui o Presidente esteve bem em nome do Estado angolano, mas eu penso que tem havido muita publicidade. Eu acho que a publicidade tem sido excessiva, essencialmente aqui com a questão da jovem Net Nara, que é preciso aqui, eu, de facto, rapidamente trouxe 2 assuntos que vale a pena discutir, que é o artigo 32 da nossa Constituição, que fala sobre o direito à identidade, privacidade e à intimidade, e o artigo 40, que fala sobre a liberdade de expressão. Tem havido na nossa realidade uma confusão entre a liberdade de expressão e o insulto, que é injúria. Esse é um grande problema que tem havido aqui. O artigo 32 é rápido, diz assim, todos têm direito ao bom nome, reputação, à imagem, à palavra e à reserva da identidade da vida privada e familiar. Tem havido o problema de alguns jovens da nossa realidade, que são ativistas, e com eles tenho conversado muitas vezes, que eles fazem muita confusão entre o insulto gratuito e a crítica. Nós podemos fazer a crítica ao chefe de Estado, mas não podemos insultá-lo, porque ele tem direito à intimidade e à vida privada da sua família. Esta é uma grande questão que não só se levanta aqui, como se levanta também na Europa e na América. Eu não posso queimar a bandeira dos Estados Unidos, não posso pisotear. Lá na América sou preso. Não, quer dizer, há certas atitudes que não posso tomar. Eu penso que nós temos que ter esse cuidado para não corrermos o risco que correram muitos dos nossos ativistas, porque depois pode-se fazer disso um aproveitamento político e dizer que são presos políticos. Estás a ver aqui onde está o grande problema. Por exemplo, aconteceu com o Netnala, que insultou. Uma coisa é a crítica, outra coisa é o insulto. Temos que ter esse cuidado. Mas eu acho que tem havido aqui um aproveitamento também da nossa mídia. Eu acho que as pessoas têm direito a ficar contentes. Mas levar discursos para elas fazerem, enaltecendo o Presidente da República, eu acho que aqui é um erro.
É um erro. Mas de resto, o discurso, quem tem levado o discurso? Olha, os meandros do próprio indulto, ali situações de facto que como que humilham as pessoas para dizer viva, graças ao camarada presidente. Eu acho que nós já não estamos no tempo de endeusar as pessoas, e o presidente da República também não pode permitir isso, ser endeusado como se fosse o suprassumo, o homem. Não pode fazer isso. É presidente da República, é chefe de Estado, temos respeito e merece dignidade, mas não pode ser levado nesse pedestal para não correr o risco de pensar que é um Deus. Mas, doutor Paquice, não está o doutor Paquice também a fazer esta própria elevação e criar essa narrativa? Não é? Porque a pessoa quando sai, e as pessoas quando são perdoadas, elas têm o seu próprio sentimento. Sim, sim. E eles têm a liberdade de manifestar esse sentimento. Eu continuo a dizer, qual é o problema de dizer ao Presidente da República, enquanto chefe de Estado, que é até quem promoveu o indulto, dizer muito obrigado e dizer que não vou voltar a fazer? Qual é o problema? Não, aí está tudo bem. Quando eu cometo um erro contra si e tu me perdoas, eu digo, meu amigo, muito obrigado, não vou voltar a fazer. E eu nem por isso estou a endeusalizá-lo. Ou seja, também está a trazer aqui uma narrativa, doutor Paquice, peço desculpas, e depois está a colocar essa narrativa a alguém, a menos que tenha falado com um desses indultados e lhe tenha dito, não, eu fui obrigado a ler alguma coisa e essas fontes, normalmente, doutor Paquice, quando chega aqui, não as diz, não as mostra e ficam sempre suas. Sim, as minhas fontes dizem, de facto, que haviam, inclusive, discursos que alguém devia fazer porque foram lidos? Eu acho que são excessivos. Ou seja, doutor... Foram lidos? Não foram lidos, graças a Deus. Como é que pode trazê-los aqui? Não, graças a Deus não foram lidos. Eu acho que essa subjetividade tem havido da parte das pessoas que fazem a propaganda um excesso, e, portanto, na iniciativa propagandística. Quem são essas pessoas? Que nem sequer o próprio presidente deseja isso. É só o que estou a dizer, doutor Bali. De resto, eu penso que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, nós vamos seguir. A prática de mineração de criptomoedas nos últimos meses está a pôr em risco o sistema de fornecimento de energia elétrica em Luanda. Hoje, esta semana, 4 cidadãos chineses foram detidos por suspeita da prática deste crime. De acordo com o SIC, estão também envolvidos 5 cidadãos angolanos. Neste estaleiro clandestino, nos arredores do município do Saquele, os acusados usavam computadores e milhares de processadores para fazer a mineração ilegal de criptomoedas, chegando a faturar um valor em moeda digital correspondente a mais de $300 mil por dia. Estão implantados aqui 2 naves de mineração de criptomoedas. Olhando para as naves, elas estão devidamente equipadas. Os equipamentos são chamados ASICs, que são os processadores específicos para a mineração de criptomoedas. Temos aqui de 2 tipos, cada um deles custa cerca de $1.200 a $1.400 respectivamente. Em dezembro de 2023, o governo aprovou uma lei que criminaliza a atividade de mineração de criptomoedas, estabelecendo penas de prisão de 1 a 5 anos para quem estiver em posse de material informático para a mineração e prisão de 3 a 12 anos para quem minerar criptomoedas e outros ativos virtuais. Doutor Albino Paquice, existe a criminalização, mas infelizmente tem sido recorrente estas empresas, estes armazéns de mineração de criptomoedas. Pelo que nos foi dito pelo porta-voz do SIC, a energia concentrada neste local que foi encerrado era suficiente para abastecer 3 municípios grandes da capital do país. Sim, é verdade, Leda, mas penso que eles devem cumprir a lei, mas há aqui um problema. Hoje as criptomoedas são a moeda do futuro, sabe? Então, eu penso que há a criminalização desta atividade, é verdade, mas o governo deve criar condições no sentido de permitir que estas figuras façam a sua atividade dentro da legalidade, pagando os impostos necessários. Porque podíamos efetivamente aferir grandes impostos aqui, porque eles fizeram também muito dinheiro. Também fazem muito dinheiro com a mineração de criptomoedas. $300 mil dia. Exatamente. De modo que o que se está fazendo noutras realidades é a criação de condições para que eles possam fazer a sua atividade. Legalizar a prática e controlar. Exatamente. Doutor Balixionga. Leda, primeiro, o Estado angolano, na verdade, fez bem quando em 2013 a Assembleia Nacional, embora alguns deputados não tenham
levantado de forma aprovada a lei, mas fez bem porque a partir de 2003 nós temos uma lei. Leda, o problema não está se as criptomoedas são boas para a economia ou não. O problema está o prejuízo que trazem. E a Leda acabou de dizer, aliás, a peça diz muito bem, nós estamos a falar de um grupo de pessoas que consome energia para 3 municípios. Então, nós não podemos, eu não posso ter o doutor Paquisse a dizer que é bom, quando depois vai dizer que não há energia. Ou seja, quer defender que haja energias para as pessoas que vão fazer criptomoedas e depois vai dizer que os municípios não têm energia. Não, nós temos que garantir energia, porque o país também não é um mercado. Aliás, muitos países, inclusive o Brasil, proíbem essa prática. A lei que proíbe a criptomoeda existe em todo o mundo. O que é que eu acho que é necessário fazer? Existem critérios, aliás, a criptomoeda é uma fuga à estrutura formal da economia. Sabe que as pessoas que fazem criptomoedas estão a fugir do sistema normal financeiro. Sim, porque são pessoas que não querem pagar impostos, então não pode olhar para essas pessoas, todas elas, eu não estou a dizer que são todos uns malfeitores, mas nós temos que cuidar do país e da nação. Ora, muita energia, e essa energia tem que ser entregue, tem que ser distribuída ao cidadão. Depois, concordo sim, que tem de haver um diálogo para olharmos para essas criptomoedas, mas elas são tão inseguras que no mundo, nesse momento, elas não são firmes, doutor Paquisse. Então, nós somos um país com muitas dificuldades e o primeiro elemento que o Estado fez e muito bem é proibir. Agora, Leda, eu acho que as penas são brandas. Favorece o crime. Se eu vou produzir $300 mil todos os anos, depois vou para a cadeia 5 anos, todos os dias, e depois vou para a cadeia 5 anos, não acha que fica melhor? Eu corro esse risco. Corro o risco, depois saio com dinheiro. É preciso aumentar a pena, é preciso, aliás, uma pena acessória é que perdem todos os bens, mas agora é preciso mesmo aplicar. Bem, aproveitamos, estamos a falar sobre isso, que é uma matéria que podemos incluir aqui, que tem a ver com o cidadão estrangeiro que foi apreendido no aeroporto internacional com 15 lingotes de ouro, que são as barras de ouro, que a gente só vê nos filmes, né? Só víamos nos filmes, e acima de $600 mil. Portanto, é muito dinheiro, mas para ser apreendido no aeroporto, passando do princípio que há uma série de procedimentos quando queremos viajar, levanta-nos alguns questionamentos também. Não é? Pois, Leda, nós terá chegado, por exemplo, até a sala de embarque com tanto dinheiro. Sim, com tanto dinheiro. Mas aqui eu levantaria outra questão que é, por acaso nós vimos nas redes sociais a falar sobre essa matéria, que é o nosso sistema financeiro, portanto, relativamente à questão das divisas, corre um grande risco. Eu acho que aqui nós temos que voltar a sentar e perceber o que é que está de facto a passar. E eu vou terminar com isso. Sim. Os estrangeiros em Angola estão a dominar o sistema financeiro, portanto, do dólar. O dólar e o euro estão na mão dos estrangeiros. Eu, muito sinceramente, respeito profundamente todos aqueles que estão à frente do sistema financeiro e também do serviço de inteligência. Mas nós temos que conseguir perceber e voltar aos anos de 2013, 2012, em que as divisas estavam na mão do sistema financeiro do Banco Nacional de Angola e dos bancos comerciais. Temos de fazer isso. Doutor Bali, uma nota antes de passarmos para o próximo tema. Sim, Leda, eu estou de acordo e eu acho que o país está vulnerável. Se nós temos essa situação, o país está vulnerável. Agora, eu fico sempre feliz quando eu olho para os órgãos de inteligência e de segurança muito preocupados com a questão da segurança. Já disse, vou voltar a dizer, para passar-lhe a palavra, nós temos uma nota negativa em relação à segurança. Isso significa, Leda, que o país tem que começar a tomar medidas um pouco impopulares para controlar esse assunto, porque nós não podemos ter estrangeiros, e ainda que fossem nacionais, a passarem com valores como se estivéssemos num lugar qualquer. Por quê? Porque isso vai afugentar investimento estrangeiro e vai criar uma grande insegurança. Então, é um apelo que eu faço aos órgãos de segurança, de inteligência, para reforçarem, mesmo que medidas impopulares tiverem que ser tomadas para o bem do país, devem ser tomadas. Muito obrigada. Gestores de ginásios que operam na centralidade do Quilamba têm um prazo de 6 meses para desocupar os espaços que estão inseridos nas escolas públicas e que estão a ser utilizados indevidamente para este fim. Em contrapartida, a administração local cedeu novos terrenos para a construção de ginásios devidamente regulamentados. O objetivo principal deste encontro foi de regularizar a ocupação de espaços públicos destinados originalmente às escolas, mas que estavam sendo utilizados sem autorização formal para a prática de atividades físicas. Obviamente, os pais ficavam muito preocupados com o facto das crianças não terem nem sequer um espaço condigno para fazerem educação física. É de louvar, a iniciativa da administração,
tomaram conta do caso e estão a tomar as medidas necessárias. Com o acordo concedido, cada gestor de ginásio terá um espaço com a dimensão de 18 por 15 metros quadrados e os gestores terão até 24 prestações para efetuar o pagamento. Que está correto na medida do possível e estamos aqui para poder negociarmos e ver que pé vamos nesse acordo. Os gestores consideraram o acordo positivo, pois reconhecem que estavam conduzindo suas atividades em locais públicos sem um contrato formal. Nós tínhamos consciência de que são espaços do Estado e não só, estávamos dentro das escolas e não permitia com que nós pudéssemos exercer estas atividades de acordo com o que é a profissão verdadeiramente. A direção toda do governo fez com que nós possamos perceber melhor, né, essas cláusulas e no final acabamos por estar todos de acordo e foi de uma forma bem entendidora para que nós possamos sim, assinar esses acordos. O novo modelo assegura maior legalidade e estabilidade para o exercício de suas atividades, contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente dos bens públicos. Depois de uma denúncia dos pais nas escolas que vieram reclamar que os alunos não treinam no ginásio das escolas, então o governo provincial decidiu criar uma comissão e criar aqui condições para os promotores não ficarem, de facto, ao abandono. Têm 6 meses para devolverem os ginásios à administração do Quilamba, do Distrito Urbano Quilamba, e a administração terá um espaço também aproximado de um mês, mês e meio para prepará-los e devolver às escolas, para permitir que as escolas, de facto, no início do próximo ano letivo, tenham ginásios prontos para a atividade letiva dos meninos. O memorando assinado marca um avanço significativo na gestão do património público da província de Luanda, devolvendo os espaços às escolas para que possam cumprir os objetivos originais para os quais foram construídos. Doutora Albino Paquice, esta questão dos ginásios nos interiores da escola do Quilamba, há muito que se lhe diga. O certo é que todas as escolas no Quilamba têm campos livres, campo de futebol, campo para basquete e muito capim também, que não se tira. Acredita que, efetivamente, os ginásios no interior das escolas estarão a ocupar algum espaço que deveria ser utilizado pelos estudantes? Não, não acredito. Não acredito, porque eu frequentei um ginásio lá no Quilamba, agora estou no outro, bem evidente, numa escola, mas a grande verdade é que não acredito nisto, por uma razão simples. Porque, para além dos ginásios, dizes bem, tem o campo, e a grande verdade que existe aqui, Leda, é nós deixarmos que as pessoas façam. Uma grande parte dos gestores de ginásios que estão ali, de facto, está de acordo, mas, na verdade, no off diz que não. Podíamos muito bem gerir, mantendo o ginásio ali e a escola também mantendo a sua atividade com os estudantes. Os ginásios participam, eles pagam tão simples quanto isso. Eles pagam um valor de 200, 300 mil kwanzas, com que a escola faz a sua manutenção. As nossas escolas não têm cabimentação orçamental. A minha sobrinha estuda numa escola onde o ginásio é utilizado e a grande verdade é que boa parte do dinheiro que sai do ginásio serve para reparar casa de banho, reparar uma porta aqui e acolá. Isso é dito também dos próprios diretores. Eu deixa-me dizer, Leda, que esses 6 meses vamos esperar que o governo receba, de facto, portanto, os ginásios e em um mês volte a devolver, portanto, as escolas. Os ginásios vão ficar estragados. Eu penso muito sinceramente que era possível um sistema sincronizado em que estão os ginásios, os ginásios que treinam ou de madrugada, ou de manhã, ou então de tarde, sem os estudantes, e depois a escola pode aproveitar daqui também algum provento. Sendo que os espaços cedidos que nós temos no Quilamba, muitos deles são cedidos e o dono do ginásio, que o proprietário, não tem a possibilidade de construir um ginásio que lhe pedem no tempo recorde. Deixa-me dizer-lhe que podia-se muito bem utilizar, é um espaço público, é verdade que é da escola, mas podia-se muito bem fazer o sistema, portanto, de utilização dupla. Doutora Baliche Yonga, quero ouvi-lo também em relação a isso. A administração do Quilamba apresentou em maquete aquilo que é o projeto onde estão os espaços para a construção dos ginásios.
Todos os encargos da construção da obra deverá ser assumido pelos proprietários dos ginásios e as prestações deverão ser pagas, são 12 prestações, salvo erro, que deverão ser pagas em torno de 300 mil kwanzas a mês. Acredita que quem tem um ginásio que cobre, por exemplo, de 15 a 17 mil kwanzas a mês, terá capacidade para arcar com a obra, com tudo o que envolve uma construção de raiz? Leda, respondendo à sua pergunta, não sei, mas diria que não. Agora, Leda, eu fico surpreso, por exemplo, e o Dr. Paquice é um morador do Quilamba, me surpreende que a gente olhe para essa questão como se fosse uma questão normal, boa. Ou seja, não é normal. Seja, o que é que não é normal? Nós não podemos ter negócio particular nas escolas e de forma ilegal. Não podemos ter. Eu até posso entender que o Dr. Paquice diga assim, bem, podemos aproveitar o espaço de maneira melhor. Mas é o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer, de maneira melhor. Não, eu não estou a ouvir o Dr. Paquice. De maneira sincronizada. Não estou a ouvir o Dr. Paquice, que frequenta esses ginásios, dizer que essa atividade é ilegal, ponto, parágrafo. Temos que dizer... Está a dizer que o exercício é ilegal? Claro, o ginásio... Fazer exercício é ilegal? Não, eu estou a dizer que o ginásio está no espaço público... Sim. Está de forma ilegal, mas porque não está autorizado a estar lá. Não, a parceria público-privada, doutora? Isso é, porque, Leda, eu estou a perceber a notícia e eu percebo que essa notícia, os senhores que eu tenho muito respeito, que têm lá os ginásios, não fizeram de forma legal. Porque se for de forma legal, a administração não pode vir publicamente e queixar-se disso. O ponto central da discussão é este. Falta o quê? Ou seja, primeiro, é preciso que eles reconheçam que é ilegal. E depois... Mas quem deve reconhecer esta ilegalidade? As pessoas que estão... A administração ou quem está a utilizar? Leda, quem está a utilizar o espaço ilegalmente, e é preciso dizer aqui, são os promotores dos ginásios, por mais que nós gostemos deles. Eles não fizeram sem falar com as direções de escola. Eles não fazem sem falar com a direção de escola. Então nós estamos a dizer que aquela atividade não é ilegal. Eles estão lá legalmente. Se estão lá legalmente, por que a administração vem queixar-se do assunto? Por que a administração vem encontrar uma outra solução? É porque, na verdade, estão lá ilegalmente depois. Nós não podemos, estamos aqui no momento e nos queixamos que as escolas não têm espaço suficiente, as crianças não estão à vontade. Mas aquelas escolas e nós têm espaço, doutora Bali. Deixa-me dizer. Tem ou não tem espaço? Não, deixa-me dizer duas coisas. Sim. A escola, se tem espaço, deve ser aproveitado para as crianças. Aquelas escolas não foram concebidas para depois, volta e meia, termos lá matulões a passarem com calções e não for concebido para isso. É preciso aproveitar a escola para aquilo que foi realmente feito. Depois, há necessidade de um investimento. Sim, o Estado e os promotores encontram uma solução. Não é invadir espaços públicos. Agora, posso concordar e volto a repetir. Se existir uma oportunidade de fazer uma parceria pública-privada para melhor aproveitar... Sim, mas primeiro nós temos que dizer que é ilegal, porque os promotores também não podem chegar aqui e dizer que não, a escola está desocupada porque a escola não está desocupada. Mas podemos também, doutor Paquice, olhar para os benefícios da atividade física. Não há dúvidas em relação a isso. Não apenas a questão estética. Uma parte considerável das pessoas está no Quilamba. Faz portanto, ginástica nessas escolas. Eu estou de acordo. Doutor Bali, o que nós devemos... Doutor, é o seguinte... Não faz ilegalmente. Tem existido... Nós temos tido muitos administradores, não é no Quilamba, nós temos tido muitos administradores que chegam e chegam com ideias inovadoras como se eles fossem os suprassumos da inteligência e de repente destroem tudo. Ou seja, o que de facto se quer é que eu pelo menos defendo que as pessoas continuem a fazer ginástica. Agora, se pode fazer, sim senhor, não é seguro. Se pode fazer, senhor, parcerias públicas ou privadas. Mas não é para invadir as escolas. Se pode fazer isso. Parcerias públicas ou privadas. As escolas não têm dinheiro. Não, as escolas foram construídas para os alunos, não foram construídas para ter lá ginásios. Estamos de acordo. Ao estarmos de acordo em relação a isso, doutor Paquice, então primeiro temos de dizer é ilegal. Os senhores devem abandonar, até porque eu acho que 6 meses é muito, devem abandonar o espaço. As crianças têm que ficar lá e depois vamos resolver esse problema. Doutor Bali, vamos ter que fazer agora um outro exercício. Faz favor. Doutor Albino Paquice, o seu minuto, estamos pressionados pelo tempo. Leda, o meu minuto vai diretamente para o MAPTES. E outros secretários. Portanto, não havia necessidade nenhuma de levar o secretário Pedro Filipe a dizer inverdades na televisão, dizendo que dependeria da Assembleia Nacional a aprovação, portanto, do Orçamento Geral do Estado para que, efetivamente, se pagasse os 25%, porque no dia 12 de dezembro do ano passado foi aprovado o Orçamento Geral do Estado e consta lá,
portanto, o acréscimo de 25% para a função pública, de modo que cabe à Presidência da República e, portanto, o Conselho de Ministros, naturalmente, o tempo todo, 7 meses, desde maio até dezembro, poderia ter discutido essa questão. Por outro lado, é importante que o governo venha dizer o seguinte: ou paga o mês de janeiro com o retroativo, portanto, com o acréscimo de 25%, ou vem assumir que não temos dinheiro. É mais fácil partilhar a verdade. Numa casa, quando o pai não tem dinheiro, diz: filhos, eu não tenho dinheiro. E os filhos passam fome e entendem que o pai não tem dinheiro. Agora, não pode dizer que temos, o governo, o Estado dizem, o doutor Balia é jurista, dizem que o Estado é pessoa de bem. Se é pessoa de bem, diga a verdade. Outra nota que temos então aqui, Lumarinov, de novo. Estamos a começar o ano. As grandes questões da vida, como a filosofia pode mudar o seu dia a dia. Esta obra, estou a lê-la pela segunda vez, vale a pena lê-la. Muito interessante. Obrigado. Obrigada, doutor Albino Paquice. Doutor Balixionga, o seu minuto. Leda, vou dividi-lo em 2 momentos. O primeiro, parabenizar o doutor Manuel Pereira da Silva e a os presidentes das Comissões Nacionais Eleitorais da SADC. Isso é reconhecimento interpares daquele que é o trabalho que Angola tem estado a fazer neste capítulo. Depois, Leda, fazer um apelo. Essa questão da divisão político-administrativa trouxe confiar nas pessoas que quando não havia nada estavam lá a fazer. Infelizmente, reconduzidos, ou seja, a comuna passou para o município, tem dotação orçamental, foram reconduzidos, outros já foram exonerados. E o Presidente da República já disse: trabalhem com o povo. E, portanto, há comunas onde as pessoas estão a reclamar, a dizer: nós queremos para administrador municipal. E é com essas pessoas que o povo quer trabalhar. Então faço esse apelo no sentido de tornar que estamos próximos. Doutor Albino Paquice, agora sim, no fim, posso desejar-vos um bom ano de 2025. Para si também, para todos os angolanos. Para si também, para os telespectadores, esse ano vai ser melhor, dizem. Temos certeza que sim.